Hoje a gente tem também, acho que é um assunto forte também, né, como todos os assuntos desse livro. Então, que é a procura da nossa turma, e daí a gente já tem aqui um indício do que a gente vai falar, né, que é esse patinho aqui tentando seguir os outros enlouquecidamente e não conseguindo acessar, né, ao grupo. Então, daí eu quero começar com eu não vou cantar para vocês, mas eu vou ler, né. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir e sumir. Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar. Oh, não. Tire isso da cabeça. Ponha o resto no lugar. E a gente vai falar hoje do conto, né, de fadas do Patinho Feio. Então, eu vou começar, como sempre, contando a história do Patinho Feio. Talvez das histórias desse livro seja uma das mais conhecidas, mais populares, essa história, né? Ainda hoje a gente vai ver sendo muito contada essa história, né? E ela é muito importante, essa história, porque ela fala do fenômeno da exclusão, né? E da dificuldade de aceitar a diversidade. E a dificuldade também de ser diferente, né? De ser a ovelha negra da família. Então, conta a história, né, que estava chegando o outono em um lugar rural, num lugar no campo, né? Onde uma comunidade rural, onde as pessoas plantavam e se preparavam para o inverno, cozinhavam ainda em fogão a lenha, então elas preparavam à mão as roupas, colhiam os alimentos, estocavam os alimentos. Então, era início de outono e estava toda a comunidade se preparando para a chegada do inverno. E essa era a época que os patos colocavam seus ovos e tinham seus filhinhos. E daí tinha uma mamãe pato que tinha um monte de ovos, né? E tinha um ovo no lugar onde ela estava chocando os ovinhos, né? Tinha um ovo meio estranho, um ovo meio grande, né? Daí um dia começou a rachar os ovinhos e começou a nascer os patinhos. E o tal do ovo grande não tinha jeito de rachar, né? Daí a pata recebeu a visita de uma outra pata amiga dela, né? E quando essa pata chegou, ela viu que tinha esse ovo estranho, né? E ela disse: ah, mas que ovo é esse, né? Que ovo estranho é esse? Esse ovo deve ser um ovo de peru, né? E não vale a pena criar um peru, porque o peru não sabe nem nadar, é um ignorante. Então, para que tu vai perder teu tempo chocando esse ovo? Daí a pata disse assim: não, mas é que eu já fiquei tanto tempo chocando. Eu acho que vale a pena ficar chocando esse ovo. Não vai ser um peru, coisa nenhuma. Vai ser um patinho um pouco maior. Vai dar tudo certo. E daí, bom, enquanto elas falavam isso, né, o ovo começou a estalar e nasceu o último patinho que faltava, né? Só que daí nasceu um patinho enorme, todo desengonçado, todo feioso, meio cinza. E daí, imediatamente, a amiga, né, a amiga pata da pata, né, disse: não, que horror, que filhote mais feio, pelo amor de Deus, que coisa horrível.
E, e a mãe também ficou assim, nossa, que coisa mais estranha esse filhote, né? Mas daí o que aconteceu é que logo em seguida eles foram para a água e ela viu que ele conseguia nadar. E até ela achou assim o jeito dele, né? O jeito dele nadando, o jeito dele na água pareceu assim com um porte tão bonito. Ela diz, até que ele não é tão feio assim, né? Mas daí o que aconteceu é que os irmãozinhos do patinho, né, desse patinho diferente, começaram a zoar dele, a chamar ele de feio, a desqualificar ele. Então, por mais que a mãe protegesse, né, os irmãozinhos, nossa, arrasavam com ele, né? Então, e daí quando foram apresentar os patinhos para a comunidade, que tinha outros patos, tinha os perus, tinha as galinhas, né? Todos os bichos, as aves domésticas ali. Quando chegaram, quando ela foi apresentar os patinhos, os filhinhos, quando chega esse pato desengonçado, todo mundo começa a rir, a desqualificar e a dizer que ela não podia, de onde é que ela tinha arranjado um pato tão horrível, se ela tinha certeza que aquilo era um pato. E bom, e daí ela tenta proteger ele no início, mas chega um ponto assim que ela não consegue mais proteger, ela começa a se sentir super insegura em relação ao filhotinho, começa a se sentir excluída também, ela não consegue dar limite para as outras aves, não consegue dar limite para os filhotes, ela tenta proteger, mas ela começa a achar que também o filhote é tão estranho que até que ela chega e diz assim, olha, eu queria que tu fosse embora. E daí ele vai embora, né? Ele vai embora arrasado, se sentindo super mal, mas daí ele vai embora porque ele viu ali que ninguém aceitava ele do jeito que ele era. E daí ele chega num lago. E no lago tá cheio de gansos, né? E daí os gansos olham para ele e começam a rir, dizer que bicho mais estranho, mais feio tu é, mas tu é muito feio, hein, meu? Que coisa horrível, como tu é feio. E daí ele olha assim, ele começa a se sentir mal e de repente começa um monte de tiros e era um monte de caçadores caçando os gansos. E daí ele se esconde e quando ele vê, tá tudo ensanguentado porque morreu um monte de gansinhos, né, de gansos. E daí ele continua a caminhada dele. Daí ele encontra uma casa, né, uma casa onde que uma senhora que adotou um gato e adotou uma galinha. E ela adotou o gato porque o gato ele caçava os camundongos. E adotou a galinha, porque a galinha dava ovos. E daí ela, quando ela viu esse pato meio desengonçado, ela disse: "Ah, eu vou ficar com esse pato também. Talvez ele seja uma pata, ele vá dar ovos mais tarde. E se ele não der ovos mais tarde, daí eu pego e asso ele e como ele." Mas daí o que que houve? A galinha achou o fim, né? Que o pato era um pato e ele nunca ia dar ovos, então que serventia ele tinha se ele não podia dar ovos. E o gato também achou um escândalo ele ficar lá porque ele não ia caçar nenhum camundongo. E daí o gato e a galinha começaram a maltratar o patinho e daí ele decide ir embora de novo. E daí ele vai indo de lago em lago, ele sente que ele tem que chegar a algum lugar que ele não sabe direito onde é que é. E ele vai indo de lago em lago e cada vez vai ficando mais frio, está começando a esfriar, né? E um dia ele estava num lago, né, e já estava começando a congelar a água e passa por ele uns pássaros enormes, bonitos, brancos, né? E olham para baixo e cumprimentam ele. E ele olha para cima, ele se sente tão irmanado com esses pássaros, mas ele não conseguia ir atrás deles, né? Bom, daí ele ficou olhando, mas aquilo ficou tão impactado assim na alma dele, né? De que ele achou tão admirável, tão lindo aqueles pássaros enormes, né? Brancos,
fortes, né? Com asas tão fortes. E ele continuou o caminho dele. Né? Daí chegou um momento onde os lagos começaram a congelar tanto, 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 e por mais que ele tentasse nadar, começava a congelar ao redor dele, até que em um determinado momento ele ficou preso no gelo, né? Congelou todo o lago e ele ficou congelado dentro do lago. E daí ele sentiu que ele ia morrer, que ele não tinha mais o que fazer, porque ele estava preso dentro do gelo, né? E ele sentiu que ia morrer. Então, naquele dia, passava ali por perto um agricultor. E ele viu esse patinho, né, esse bichinho estranho, preso no gelo. E ele foi lá e tirou do gelo, colocou dentro do casaco dele e levou para casa. Daí, só que o patinho estava tão traumatizado já, né, que com tanta exclusão, com tanto maltrato, que as crianças, os filhos, né, do agricultor tentaram brincar com ele e ele saiu voando, né, saiu, bateu as asas e saiu e bateu contra uma janela, daí caiu, virou um pote de farinha, a farinha sujou o leite, a manteiga que estava sendo feita, o leite derramou no chão. Então, foi um caos dentro da casa do agricultor e as crianças morreram de rir, começaram a zoar dele, e a mãe das crianças ficou furiosa, resultado é que ele teve que ir embora, né? Fugido, desastrado completo, né? E daí ele continuou de lago em lago, só que daí começou a aquecer, né? Começou a chegar a primavera, o inverno já tinha passado. E daí um dia ele está na beira de um lago e ele olha e vê aqueles pássaros que tinham passado por ele, né? Ele vê no lago aqueles pássaros imensos, brancos. Ele vê, ele diz: "Ai, que lindo! Me sinto tão atraído por esses pássaros, né? Mas e daí se eu chegar perto deles e eles me rejeitarem, se eles acharem que eu sou feio, se eles acharem, nossa, eles vão me chutar daqui, vão me escorraçar, né?" E daí, enquanto ele pensava isso, ele olhou o reflexo dele no lago e ele viu que ele era. Inicialmente, ele nem reconheceu que era ele, né? Depois ele viu que era ele, viu que ele era igual aos pássaros. E daí, e que aqueles pássaros estavam vindo em direção a ele, eram cisnes, né? E daí ele se deu conta que na realidade ele era um cisne. E daí, naquele instante, uma criança gritou e disse: mamãe, mamãe, olha aqui, tem mais um cisne no lago. E daí, aos poucos, ele foi se incorporando naquela paisagem, naquele grupo de cisnes, naquela cidade, e mas ninguém viu ele como diferente e nem como feio. Viram ele como um lindo cisne branco. Bom, então, acho que a grande questão que traz esse conto, né, é qual o nosso lugar no mundo. Então, nem sempre o lugar que a gente nasce é o nosso lugar no mundo. Então, às vezes, a gente nasce em uma família que não é exatamente a família, não tem um padrão de comportamento, não tem uma visão de mundo, um jeito de se comportar que tenha ressonância com o nosso jeito. Às vezes essa família nos solicita e às vezes até nos impõe, né, que a gente seja do jeito deles. E isso causa, né, um grande desconforto, né, porque causa um desconforto
tanto da parte de quem sofre essa pressão, né, da pessoa que é diferente daquele grupo, como para o próprio grupo. Aquela pessoa passa a ser uma denúncia constante de que é possível ser diferente daquilo que o padrão familiar diz. Então, a Clarice, ela fala de que a gente tem, além da nossa família genética, a gente tem uma família psicológica, psíquica, né? E daí me lembrou um pouco que o Rolando Toro, o criador da biodança, ele vai falar de família ecológica. Às vezes coincide da nossa família genética ser a mesma que a família ecológica, pode coincidir, né? Claro que pode coincidir, mas muitas vezes não. E uma grande parte, em muitos aspectos, não, né? Então, nem sempre a família, a nossa família de origem, é a família onde a gente vai se sentir bem, né? Ou vai se sentir melhor, ou é o lugar onde a gente vai estar em ressonância, né? Onde a gente vai se sentir completamente aceito. Muitas vezes é o contrário, né? A nossa família de origem, às vezes, é um lugar que pode até ser hostil, né? Porque nos obriga, muitas vezes, a não ser quem nós somos. Então, o conto, ele fala, né, do que acontece quando um filho é diferente do esperado, né? O que acontece quando o filho não é aquilo que eu estava esperando, né? Bom, eu tenho a dizer, acho que é uma coisa muito forte, assim, é que, na realidade, nenhum filho é o que a gente está esperando, né? Todos os filhos não nascem do jeito que foram esperados. Quando uma criança está dentro da barriga da mãe, né, a mãe forma uma imagem dessa criança, ela tem uma expectativa, o pai também, né? E imagina como será o seu filho. Então, quando uma criança nasce, aquela criança ideal tem que morrer para dar passagem, né, para a criança real, né, para a criança que realmente nasceu. Então, isso, de certa forma, faz que todos nós passemos por uma espécie de adoção, né? Ou seja, aquele processo de aceitar esse ser que está vindo do jeito que ele é, né? É um processo que todos nós passamos. Às vezes a gente tem a sorte de viver numa família que está preparada para acolher isso, né? As diferenças, e está preparado para desistir das suas expectativas, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente vai ter famílias onde essa expectativa passa a ser uma exigência, né? E, e daí isso impede que os membros da família consigam aceitar o novo, a pessoa que está chegando, da forma como ela é. E, e até passam, ao invés de facilitar o desenvolvimento daquela pessoa, o desabrochar, o encontro consigo mesmo, passam a ser empecilho, né, para esse desenvolvimento, para esse encontro consigo. Claro que existem culturas e culturas, famílias e famílias, tem famílias que são mais facilitadoras desse encontro consigo, e tem famílias que são mais exigentes de que a pessoa se encaixe dentro de um padrão. O que é importante a gente perceber que existe um nível de imaturidade por parte de estruturas sociais, ou de mãe e pai, né? Quando se impõe sobre aquele ser que está chegando, né, algo já formatado que impede completamente daquele ser ele mesmo. Então, a gente vai ver que culturalmente existem estruturas sociais, religiosas, que são extremamente rígidas, e as pessoas estão dentro dessas estruturas sociais e religiosas rígidas, né?
Então, elas podem ser, chegar a um ponto de serem asfixiantes, né? E, e, bom, algumas pessoas conseguem se adaptar e às vezes parece que nasceram para estar naquele meio, né? Mas algumas pessoas não conseguem e às vezes são bem desqualificadas ou perseguidas por isso, né? Então, vamos ver um pouquinho o que acontece com a sapata, né? Porque ela inicialmente ela sente vontade de proteger o filho, né? Ela olha o filho e diz assim, não, mas ele até que é bonito, né? Ela busca um valor nesse filho e ela tenta protegê-lo, né? Ela pede para os irmãos não caçoar dele, ela defende frente aos vizinhos, só que isso vai aos poucos, né? Aos poucos ela vai desistindo disso e ela começa a ter, desde o início, né, ela tem sentimentos ambivalentes, no sentido de que ela fica espantada, ela tem dificuldade um pouco de aceitar, mas ela faz um diálogo lá com ela, tipo, tá, mas não é tão ruim assim, né? Ok, ele vai conseguir nadar então, né? Mas o que acontece é que chega um ponto que ela não consegue mais suportar o rechaço que isso vem para cima dela também, né? Porque na realidade ela é rejeitada junto com o filho, como quase incompetente por não ter um filho igual aos outros filhos, né? Então é como se ela tivesse culpa daquele filhote ser diferente. E os sentimentos de ambivalência dela que existem ali, então a pressão social faz com que ela acabe, né? Num primeiro momento, ela defende, mas depois ela acaba cedendo, né? E daí eu queria dar uma olhada um pouquinho, né? Como é que é esse temor nas mulheres, né? Porque para tentar entender um pouquinho a pata, né? A, a mãe ambivalente, né? De onde é que vem esse temor da exclusão? E daí a gente vai ver que historicamente, né? Desde o início do patriarcado, a gente vai ver que as mulheres, quando elas não estavam dentro de um comportamento rigidamente imposto, elas sofreram muita exclusão, né? As mulheres como gênero, né? Elas sofreram historicamente muita exclusão toda vez que elas não se comportavam exatamente como a sociedade esperava, como o patriarcado esperava, né? E essa exclusão que as mulheres sofreram historicamente durante séculos, né? Que ainda sofrem em várias estruturas sociais, ela podia ser tão drástica que ela significava ou a miséria completa, né? Ou a própria morte. Então, esse sentimento de querer ser aceita, essa ambivalência, essa insegurança, né? Ela fica muito nutrida por um elemento inconsciente muito forte, né? Que é histórico e que as mulheres passaram geração após geração, né? Um medo de não ser socialmente aceita, porque o não ser socialmente aceita, em muitos períodos históricos, não significava somente não ser aceito, né? Podia significar a própria morte, né? Ou a tortura, o abandono completo, a miséria, a morte por fome, né? Ou a violência sexual também. Então, todas esses padrões, assim, eles ficam muito incorporados ao inconsciente coletivo e vão influenciar no comportamento das mulheres, né? Então, não justifica o abandono do filhote, né? Mas eu acho que dá para entender um pouco como funciona a raiz dessa ambivalência, né? E daí, então, com medo de que isso aconteça com os próprios filhos, né? Especialmente com as filhas, a mãe tende à domesticação das filhas. Então, assim, tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Dá para vocês darem uma olhada?
por favor, fechem seus microfones, tá bom? Então, essa domesticação da filha, né? Qual é o interesse em domesticar a filha? O que significa isso, né? É justamente dominar essa natureza criativa e, como diz a Clarissa, selvagem, né, da menina, e colocar elas dentro, encaixar ela dentro dos padrões de comportamento socialmente aceitos. Mesmo que isso signifique podar e castrar completamente. Né? Então, muitas vezes as mães, a título de proteger as filhas, porque elas se sentem vulneráveis também, né? Elas vão ser protagonistas no processo de castração da própria filha, né? Ou seja, elas vão ir podando até que essa menina se encaixe, né? Só que se encaixar, que possivelmente essa mãe já passou por isso e está fazendo a filha passar, né? É um encaixe muito profundo, porque vai na subjetividade da pessoa, vai na formação da própria identidade dela. Então, o que acontece é que a pessoa passa a não ver sentido na própria existência. Tem pessoas que acabam se adaptando e não sofrendo tanto com isso. E tem pessoas que vão sofrer muito com isso. Particularmente, eu acho que todas as pessoas sofrem. Algumas estão com mais sensibilidade ao sofrimento e outras não. Né? Então, o que eu percebo é que eu acredito que todas as pessoas tenham um potencial criativo e um propósito na existência. Né? Quando a gente faz esse processo de domesticação, a gente afasta a pessoa do seu propósito para entrar, né, num padrão social, cultural aceito. E isso certamente sempre vai provocar sofrimento e sempre vai ser uma perda muito grande, né? Para a pessoa, para o meio que poderia se beneficiar com os talentos dessa pessoa. E daí vem, né, dentro do conto, um segundo momento dessa mãe ambivalente de ela parar a luta e se sentir vencida, né? E daí que ela abandona o filho. Né? Ela desiste de lutar pelo filho. E daí o patinho, né? Ele fica uma criança sem mãe, mesmo que a mãe esteja ali viva do lado dele, né? Ele não tem mais a mãe, porque a mãe não está ali por ele. Né? Então, é uma sensação de abandono muito profunda. Claro que no conto a mãe pede para ele ir embora, né? Mas esse afastamento às vezes não é um afastamento físico. Às vezes se concretiza fisicamente, às vezes não. Mas é um afastamento, é uma exclusão a qual a mãe acaba participando. E isso é extremamente doloroso, extremamente doloroso. Então, e daí, o que a gente faz com isso? Né? Eu acho que quando a gente é criança, né, eu acho que a situação da infância, ela é uma situação muito particular, né? Porque a vulnerabilidade da infância ela é uma vulnerabilidade muito específica, né? Porque a gente, quando é criança, a gente depende daquele meio onde a gente vive. Então, se a gente está num meio que nos cuida, que nos ama, que nos aconchega, é ótimo, né? Mas nem sempre acontece assim. Muitas vezes acontece como aconteceu com o patinho. E daí não tem muito o que fazer. A criança não consegue criar uma outra situação concreta, né? Às vezes ela cria um mundo de fantasias que a sustém, né? Mas a mudança concreta ela não consegue fazer. Quando a gente é
adulto, daí os pais, aos poucos, eles têm que, aos poucos, se afastar do seu significado provedor, né? E esse significado provedor, ele vai ficando na nossa alma como uma estrutura interna, né? Então, para as pessoas que tiveram pais muito abandonantes, né? E aqui a gente está tratando mais da figura da mãe, então, que tiveram, assim, estruturas sociais muito abandonantes, que são a mãe concreta, podem ser outras mulheres que fizeram parte, né, da vida dessa pessoa, ou também estruturas de relação com o feminino da sociedade onde vivem, né, e que vai marcando profundamente essa mãe interna, vai compondo uma mãe interna que às vezes tem um diálogo desqualificante e um diálogo excludente, um diálogo que diz para si mesmo, né, para se comportar, que dizendo que a pessoa não presta, não tem dignidade, etc., né? Não consegue se adaptar a essa cobrança interna de adaptação. Então, o que é necessário, né, quando a gente é adulto, é gestar uma nova mãe. Quando a gente tem uma mãe desse tipo, assim, né, internamente, e eu volto a dizer isso, às vezes não tem uma ligação direta com uma mãe concreta, né, mas assim, é um somatório de diversas mães, né, desde a mãe sociedade, padrão cultural, até a mãe concreta, até todas as figuras femininas do entorno, né, e as relações sociais que se estabelecem, isso forma uma mãe. E às vezes essa mãe interna, ela é tão agressiva como toda essa estrutura externa que a gerou. Então, aí é necessário, quando a gente é adulto, já não depende mais de um adulto externo, né? É necessário que a gente faça a gestão, né, de uma mãe interna, né, nova, né, que a gente possa se dar essa mãe interna, ou também que a gente possa ser a mãe da nossa criança, daquela menina que ficou dentro da gente, né? Então, aí esses papéis, eles começam a fazer parte do nosso mundo interno, né? E como eles fazem parte do nosso mundo interno, a gente pode ir recriando e refazendo. Isso significa uma cura, na realidade. Então, uma das coisas que eu encontro como algo extremamente curativo, né, no caso do feminino, né, o encontro entre mulheres, daí no caso do masculino também o encontro entre homens. Dentro do trabalho de gênero, né, a gente hoje, inclusive o próprio percurso que a gente está fazendo agora, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, e tem homens e mulheres participando, o que é maravilhoso, essa integração e essa possibilidade de troca, né? Mas isso não exclui que é importante também alguns espaços, né, de troca entre os iguais, né, as mulheres entre as mulheres e os homens entre os homens. Por quê? Porque existe um nível de cumplicidade, né, que é muito importante ser cultivado. Então, nas culturas ancestrais, o que havia? Havia uma casa das mulheres, né? E, por exemplo, quando a mãe, né, era que a Clarissa chama de mãe criança, né? Ou seja, aquela mãe de primeira viagem que não sabe muito bem o que tem que fazer, né, para criar o seu filhinho. Então, a comunidade abarcava, né, e todos os mistérios do feminino eram passados pelas mulheres mais velhas, né? Esse contato com a mulher mais velha, com a mulher sábia, que vai nos passar sabedoria, vai passar a sua experiência. Né? Então, por isso que hoje eu até coloquei para a Cris, né, que eu sentia que era bem importante esse diálogo com essas ancestrais, né, essas mulheres experientes, né, porque
essa sabedoria, né, ancestral, ela tem que ser cultivada. O que acontece? Na nossa cultura, né, muitas vezes a mulher ela fica tendo que aprender a ser mulher ou descobrir o que é o seu feminino sozinha. E quando dá o azar, né, da mulher nascer em um ambiente que é muito repressivo do feminino, muito tenta muito domesticar esse feminino, né? Então ela fica bem perdida mesmo, né? Porque as referências femininas que ela tem estão dentro desse processo de domesticação, né? E o e não tem outra saída, né? Porque na realidade existe uma solidão aí. Então encontrar grupos de mulheres que são buscadoras também, né? Grupo de lobas, né? É super importante para afirmar essa identidade feminina. Assim como para os homens, o grupo dos guerreiros, né? É importante para afirmar a identidade masculina. Sair desse processo de ser condicionado a ser quem não se é. Falando em ser o que não se é, né? É interessante isso, porque uma das coisas que nos faz buscar ser quem a gente não é, né? É a vontade, o desejo dessa nutrição básica que é o amor. Então, muitas vezes, para ser amado pelas nossas famílias ou pelas pessoas que a gente gostaria de ser amado, a gente deixa de ser a gente mesmo para tentar se adaptar a ser o que o outro espera. E esse é o maior erro que a gente pode cometer, né? Porque se para ser amado a gente tem que deixar de ser a gente mesmo, isso significa que a gente não é amado. Né? A gente só pode ser amado dentro da nossa essência, de quem nós somos. Se para eu ser amado eu tenho que ser diferente, então, na realidade, eu não sou amado. Isso vale assim como reflexão para a gente mesmo, quando a gente sente que tem que fazer um super esforço para ser outra pessoa, para poder receber amor, né? Mas também dentro das nossas exigências, né? Que tantas vezes a gente exige do outro que ele seja alguém que ele não é. Então, isso é uma estrada de duas mãos, né? Para a gente fazer uma reflexão. Bom, pessoal, a gente continua com alguém com o seu, a sua, deixa eu ver se eu acho aqui a pessoa que está. É o microfone do Marco. É o Marco, acabei de desligar, tá bom. Ele deve ter estado dando comida para a Naná e se esqueceu aberto o microfone. Bom, do celular, desculpa. Ah, tá bom. Então, pessoal, então uma das coisas bem importantes para a gente ter noção disso, né, é assim, a gente perceber como a gente se sente na companhia das pessoas que a gente convive, né? Então, o que pode acontecer? O Patinho foi embora, né? Ele foi procurar a turma dele, ele foi procurar ver onde é que ele poderia se sentir bem. Né? E daí ele começa a encontrar vários personagens aí, né? Até que ele vai encontrar os cisnes. E às vezes a gente sai desse meio onde a gente tem origem, né? E que às vezes a gente não se sente bem ali, a gente vai em busca. Mas o que acontece é que muitas vezes, né, a gente vai encontrar outros meios onde essa situação se repete. Não é porque a gente sai desse meio que imediatamente a gente vai encontrar um lugar legal, onde a gente é bem recebido e onde as pessoas aceitam e se nutrem da nossa presença. Né? Então, pode ser que saindo, e eu acho que o Patinho, o cisne, na realidade, né? Ele fez um percurso bem duro e ele teve que ser muito persistente, né?
porque ele ficou muito tempo sozinho buscando algo que ele não sabia o que que era, né? Então, é super importante quando a gente está buscando, né? A gente perceber, né? Se o lugar onde a gente está, o lugar onde a gente vai, a gente se sente bem, né? É um indício super importante esse. Se o lugar que a gente vai faz de novo a gente reviver sensações de exclusão, de julgamento, de desqualificação, é importante a gente estar atento, né? Se é uma coisa que foi pontual por alguma situação que a gente não percebeu bem, ou se é algo que se repete, se repete, se repete, hora de buscar sua turma, né, pessoal? Os lugares que nos fazem bem são lugares a ser muito bem considerados. E daí chega o momento, né, que o inverno chega ao seu auge, né, e daí o que acontece é que o patinho ele fica preso no lago, né, e ele congela, ele fica congelado ali no lago, quase morre por causa disso. Né? E daí, então, isso tem a ver com um passo em nível emocional bem importante, bem interessante, né? Que é o momento que é tão sofrido, é tão solitário, é tão terrível, né? Que a gente decide não sentir mais. Né? E o congelamento das emoções é uma das coisas mais terríveis que a gente pode se proporcionar, né? Porque ele é praticamente a mesma coisa que a morte. Então, o congelamento das emoções, ele tem a ver com essa decisão, né, de parar de sofrer, então congelar. Eu não vou sentir mais nada, eu não tem a ver às vezes com estados de depressão, né? Claro que o que é atingido diretamente é o amor pela existência, o amor pela vida, a vontade de viver e a criatividade existencial, né? Mas o que acontece é que quando isso, né, quando ele está ali congelado, daí vem o agricultor, né, e tira ele do lago, né, e coloca embaixo do casaco, aquece ele, salva ele, né, salva ele. Só que daí uma coisa estranha, um passo estranho, né, de repente esse anjo que veio lá tirou ele do lago. Daí dá todo aquele rolo dentro da casa do agricultor e ele acaba tendo que sair embora, ficar escorraçado pelas crianças e pela mulher do agricultor, né? Então, o que significa isso, né? Às vezes, dentro da história da gente, tem uma pessoa que nos ajuda, tem um anjo, né? Para usar as palavras da Cleusa, né? Da semana passada, tem um anjo que nos ajuda, né? Tem uma pessoa, um anjo concreto, né? Um ser humano, uma situação que nos ajuda a sair da estagnação, a sair do perigo, né? Reaviva, nos aquece. Né? E daí, quando a gente tem um histórico assim de muita rejeição, pode acontecer de a gente ficar tão encantado com o anjo que achar que a gente tem que morar na casa dele. Né? E na realidade a gente tem que saber reconhecer os anjos, né? Sem se apegar a eles. Então, assim, tem muitos anjos na nossa vida que eles são anjos, mas eles não são da nossa turma, ok? Então, eles têm ali a passagem, né? De nos ajudar naquele ponto específico e a gente seguir o caminho. E daí, quando eu estava pensando e construindo para vocês esse PowerPoint, né? Eu estava me lembrando de uma coisa muito estranha que me aconteceu, que eu queria contar para vocês, que foi um dos caminhos que eu fiz, né? Que nem foi um caminho de Santiago, foi uma coisa estranha que eu resolvi fazer uma vez. Eu tinha feito o caminho de Santiago com o Marco, que foi o caminho francês. Acho que foi o caminho francês que a gente fez uma vez, que a gente fez já vários caminhos de Santiago.
Daí eu acho que foi o caminho francês. Daí, logo depois que a gente fez esse caminho, não, foi o caminho do norte, a gente tinha feito eu e o Marcos só. E daí, eu, depois, uns 15 dias depois de ter terminado o caminho, eu tinha que permanecer na Europa porque eu tinha que ir para um congresso e o Marco voltou para Porto Alegre. E esse congresso eu tinha em Lisboa e eu estava em Santiago de Compostela. O Marco ia pegar um avião em Porto, né, na cidade de Porto. Eu fui com ele até Porto e disse, eu vou descer a pé até Lisboa. Eu não sei quanto tempo, se eu vou conseguir chegar a pé, mas eu vou ir descendo a pé. Tenho 15 dias, né? E daí eu comecei a descer a pé por um lugar que não era o caminho de Santiago. Fui descendo pelo litoral, parando em albergue da juventude, etc. E daí, às vezes, eu chegava em um povoadinho, né, e como não tinha as flechinhas do caminho de Santiago, eu meio me perdia. Eu entrava no povoado, não sabia mais o que era, estava sem bússola, sem nada, né? Eu não sabia muito bem o que era norte, o que era sul. Às vezes, dentro das ruas ali, eu me perdia, não sabia mais onde é que eu estava. Daí eu pedi ajuda para alguém, né? Me aconteceu 2 vezes esse fato que eu achei muito estranho, que eu vou contar para vocês agora. Então, uma mulher, foi 2 vezes, foi 2 mulheres diferentes. Em um povoadinho, eu pergunto, né? Ah, onde é que é a saída da cidade? E a pessoa diz assim, ah, eu vou contigo. E daí começa a caminhar comigo, e perguntar e o que eu estou fazendo, se surpreende, que eu estou viajando a pé, etc. E vai indo, vai indo, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, e caminha bastante comigo. Eu digo, começo a pensar, ó, a pessoa vai comigo, né? Vai continuar comigo. Daí, de repente, eu sentia onde é que era a fronteira imaginária do mundo daquela pessoa. Porque chegava um ponto onde a pessoa dizia, aqui eu vou ficar, tu pode seguir por aquela estrada. 2 vezes me aconteceu isso. Então, a sensação que eu tenho é que existe esse mundo, essa fronteira, né? Essa fronteira que cada um se impõe, né? De até onde pode ir. E eu relacionei um pouco com esses anjos, né? Com esses anjos que estão no caminho, né? E que às vezes eles não têm, não poderia levar uma pessoa junto comigo, né? Mas ela tem esse papel de me levar até a fronteira do mundo dela, né? Mas o mundo é dela, eu continuo. E depois, sim, tem um momento onde o cisne se reconhece como cisne, né? Ele olha o seu reflexo e vê, nossa, eu sou igual a eles, né? Então, só que o que a gente pode pensar é que quando a gente descobre a nossa turma, né? Ou as pessoas que estão numa vibração, num nível de compreensão semelhante ao nosso, né? Isso não significa descobrir a nossa turma, não significa que é descobrir um monte de gente que concorda com a gente. Né? Significa, sim, descobrir um meio humano, né? uma estrutura humana, uma comunidade, um grupo de pessoas que nos permita ser quem nós somos. Isso não significa que não exista conflitos, não exista opiniões diferentes, né? Porque às vezes a gente faz essa confusão. Ah, minha tribo é aquele povo que concorda comigo sempre. Não necessariamente. Né? Então, a gente poder reconhecer, né? Reconhecer que quando a gente encontra, a gente vê que eles são iguais a gente, no sentido de que são da nossa tribo, são da nossa turma, têm essa mesma vibração. E se permitir fazer parte também, né? Porque às vezes, como aconteceu com o cisne, né? Com o cisnezinho,
Ele olhou, ele viu, quando ele se deu conta de que ele era igual aos outros cisnes, né? Ele teve que lidar com a dúvida dele se ele merecia, se ele não ia ser mesmo assim escorraçado, né? Então, às vezes, a gente tem essas coisas de alguns traumas, né? Algumas coisas que a gente já viveu e que, às vezes, interferem dentro de relações onde não existe aquele tipo de comportamento. Mas nós, através das nossas feridas, a gente atualiza aquilo, mesmo que não esteja acontecendo. Então, tem que lidar consigo mesmo também nessas relações. Mas uma coisa interessante também, a gente falou hoje de iniciação, né? De um processo iniciático, é perceber que dentro desse percurso do patinho feio existe um processo iniciático. Então, que leva ele de pato desengonçado a cisne, né? E que também é um processo alquímico aí. Né? Então, perceber que muitas vezes, muitos de nós nos sentimos como patinhos feios em algum momento da nossa existência, alguns já numa infância muito tenra, né, já se sentiam como patinhos feios. E que, na realidade, em muitos momentos, o se sentiu patinho feio, ou seja, se sentiu diferente, né? E poder ter a oportunidade de abrir o caminho de poder ser diferente, mesmo que seja um caminho difícil de abrir, ele é um processo iniciático, no sentido de que esse percurso que faz com que eu vá até mim mesmo e assuma quem eu sou e descubra quem eu sou, ele é um processo que só acontece se ele é feito, é um caminho que tem que ser feito. Né? Se aquela comunidade não fosse tão desafiadora, talvez o cisne crescesse no meio dos patos e ficasse lá e, bom, né, como um ser um pouco estranho, mas a própria comunidade, ao expulsá-lo, né, de uma forma tão cruel, por um lado é uma crueldade, né, e aqui eu não estou defendendo essa crueldade, né, mas eu acho importante a gente dar significado também para quem passou pela crueldade. Não é bom passar por crueldade, não é bom proporcionar essa crueldade a ninguém, mas se nós vivemos na nossa pele esse nível de crueldade, é importante que a gente dê sentido a isso. E talvez para o cisne que se achava sapo, se achava pato, né? Ele tenha sido um processo extremamente libertador, porque todo o caminho fez com que ele achasse quem ele verdadeiramente é. Então, sincronicamente, talvez ele tenha sido levado para a iniciação. Só que dentro desse processo é necessário muita perseverança. Né? Então, sem perseverança, ele foi de lago em lago, ele enfrentou o inverno, né? Ele se entregou para o anjo, mas ele sentia que tinha um lugar que era dele, né? E quando ele viu aqueles pássaros voando sobre a cabeça, aquilo aqueceu o coração dele. Então, é buscar essa fagulha dentro de si, saber, né, que existe esse espaço. Existe o desejo, então existe o espaço. E assim, uma das coisas super importantes, né, que eu acho que ela coloca bem no final, é que ela percebe como terapeuta, né, a Clarissa, que muitas pessoas fazem todo esse processo e chegam, né, conseguem encontrar o seu espaço para a sua criatividade, para se colocar no mundo, mas aquele processo, né, é tão intenso, aquela caminhada é tão intensa que a pessoa começa a ter a própria caminhada como referência. Então, ela passa a olhar para si como alguém que superou o trauma, né? Alguém que se superou, que conseguiu sair de uma situação de opressão e chegou
numa situação de realização, mas é como se ela ficasse presa a essa história, né? Então, a história de superação. E sem perder a memória, é importante que a gente vá além da memória de superação, né? Porque senão a gente pode ficar enganchado justamente aí. Ah, eu sou a pessoa que superou, né? Se identificar com essa façanha. Isso nos impede de ter novas façanhas na vida, de poder criar coisas novas, né? E poder deixar essa situação realmente para trás, como uma memória lá de trás. Então, é acolher a sua criança interna para além da ferida, né? Então, depois que já, bom, passou o desafio, encontrou a turma, está num espaço criativo, está num espaço de existência, ok, a criança não precisa mais estar ferida, né? A gente pode cuidar e deixar que ela seja uma criança feliz. E daí reencontrar e expressar a força criativa da nossa existência, o nosso propósito. Ok, pessoal?